Olá, estamos aqui em mais um programa ADM Brasil, onde nosso convidado é o presidente do Conselho Federal de Administração, administrador Wagner Siqueira. Tudo bem, Wagner? Tudo bem, Érica. É um prazer estar aqui sempre no Conselho do Rio, conversando com os amigos, com os telespectadores, com a nossa comunidade profissional. Prazer é nosso. Wagner, o tema de hoje é o regulamento, a resolução normativa que foi publicada no dia 29 de junho, que fala sobre as carteiras de identidade profissional do sistema CFA-CRAs que vão ser implantadas nos próximos 180 dias. Quais são as novidades dessa carteira? Em verdade, quer dizer, as mudanças que nós temos feito na nossa legislação exigiam que essa carteira, que tinha a oportunidade de se ter 3 tipos de carteira na própria resolução anterior, o que em si só já demonstra, né, um samba do crioulo doido. Como é que você pode ter 3 carteiras diferenciadas para caminhar para uma carteira efetivamente moderna? Todo mundo fala assim, a carteira da OAB. Você, colega, vai ter uma carteira mais bonita do que a OAB. Esperemos que um dia ela valha até mais, tenha mais força política, mais força de afirmação. Ela tem chip, ela tem um material, ela não vai mais apagar quando você a usar, porque a nossa carteira é a única do mundo em que a carteira envelhece antes da pessoa, que ela vai acabando antes. Agora ela vai deixar de acontecer isso, ela vai deixar de ter também impressão digital, que é uma coisa que absolutamente não serve para coisa nenhuma. Então, ela atende às diversidades de circunstâncias, um modelo só, um padrão só, uma qualidade só, um desempenho só, numa profissão que é uma só. Nós temos diversas atividades profissionais vinculadas à área do Conselho de Administração, que não é conselho só de administradores. É claro que o administrador é a essência, o fundamental da profissão, mas nós temos outras profissões e estamos obedecendo a essa questão, evoluindo para esse processo. Outra vantagem é que a gente consagra definitivamente, de forma explícita e de forma muito clara na própria carteira, essa conquista fundamental da cidadania, que é o nome social. Para aqueles brasileiros que têm questões efetivamente de afirmação de seus direitos como cidadãos, na opção de transgênero, de mudança de sexo, etc., que querem ter outro nome, eles poderão consagrar com o mesmo tamanho, com a mesma dimensão, o nome social, como já diz a legislação e como o Rio de Janeiro já fazia até isso antes, efetivamente, da própria legislação federal que hoje rege a matéria. E, Wagner, uma das novidades também na carteira é a opção de colocar os seus trabalhos pós-faculdade, né? Como pós-graduação, mestrado, doutorado, do administrador. É claro, você veja, é muito importante para um colega administrador. Vamos dar um exemplo aqui, o Leonardo. Leonardo é o nosso superintendente do Rio de Janeiro, gente. Isso. O Leonardo, ele tem mestrado. Então é importante que ele coloque como bacharel em administração, que ele está registrado, ele é administrador, também o mestrado dele. O Leocir, que tem doutorado, que é nosso vice-presidente aqui do Conselho do Rio de Janeiro, que ele coloque efetivamente o título que ele tem de doutorado feito na Argentina, em Rosário. E o terceiro, exemplo da Roberta, que é a nossa secretária-geral, que é a nossa chefe do processo, nossa pregoeira, chefe do processo de licitação aqui do Conselho, que tem um MBA feita pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em gestão empresarial. Ela vai ter lá bacharel, né? E vai ter também no MBA dela colocado claramente que ela fez um curso importante na Universidade Federal do Rio de Janeiro em gestão empresarial. Isso dá status, dá prestígio, dá significância à própria carteira, muito mais do que alguns dados que lá existiam antes que realmente não significavam nada e que se apagavam. Isso precisa ser relembrado, hein? Não só eram 3 modelos diferentes, quer dizer, cada estado podia fazer o que quisesse, mas as carteiras diferentes porque umas são verdes, outras são cinza e outras são azuis. A cinza, por exemplo, é para a carteira de estrangeiros, né? As verdes para tecnólogos, né? Para mestres e doutores, para nível médio, e o azul é para administrador. Você falou sobre a questão de cada estado poder ter uma, só que agora vai ser uma coisa unificada, né? Mostrando que é um documento válido em todo o território nacional, uma identidade, né? Como tinha que ser, porque se nós estamos com 3 modelos, uma pode ser de papel, outra pode ser de plástico, a outra pode ser de policarbonato, cada uma tem uma diferença e pode fazer as 3 ao mesmo tempo, você faz uma mixórdia no processo. Eu não sei onde estava com a cabeça que se permitiu esse
esse tipo de circunstância. Agora é uma coisa unificada que demonstra mesmo. Claro, né? porque tem que ter direção. Esse é o papel do plenário do Conselho Federal, regular as relações e definir políticas que sejam homogêneas para todo o país. Essa é a nossa função como Conselho Federal. Os conselhos regionais são órgãos de registro, onde se faz o registro, a fiscalização e o controle da ética. Nós temos que dar, o Conselho Federal tem que dar todo o respaldo, toda a sustentação, todo o apoio aos conselhos regionais para o exercício dos seus mistérios. Agora, evidentemente, o Conselho Federal não pode deixar de dar aos regionais as regras que sejam harmonizadoras, homogênicas, isonômicas para todo o país. Senão, a carteira, por exemplo, não será uma carteira nacional, porque ora se apresenta uma, ora apresenta outra, ora apresenta uma terceira. Como é que vai ter 3 carteiras diferentes? Significando a mesma coisa, a mesma profissão. Significando a mesma coisa, com a mesma profissão, com circunstâncias completamente distintas. Dos dados da resolução é a questão que é facultada ao profissional o registro no CRA, a substituição da atual carteira, né, para nova carteira de identidade profissional. Nós não podemos obrigar ao colega a mudar a carteira, mas quando ele achar que há necessidade disso, está em vigor hoje, infelizmente, a partir de determinado momento, todas as carteiras vão, a partir de agora, né? Eles têm 180 dias para implantarem, para implantar todo esse sistema no Brasil, todos os regionais. Então, há um prazo para se fazer isso. A partir de 180 dias, da data da resolução, todos deverão estar só emitindo carteiras nessas circunstâncias. Agora, evidentemente, quem tem sua carteira, porque algumas pessoas, Érica, têm uma questão afetiva, né? Querem guardar a carteira. Eu tenho visto em alguns regionais assim, você pode pegar a nova, mas tem que entregar a velha. Quer dizer, aí eu fico achando uma graça, quer dizer, a pessoa tem uma relação afetiva, muitas vezes, com aquele documento. É verdade. Aí o camarada não quer devolver a carteira. Ah, então você diz que perdeu. Aí o cara diz que perdeu. Quer dizer, é claro que o cara tem que poder ficar com a velha. É claro que ele vai, se ele quiser continuar com a velha, tá bem. Se ele quiser trocar a carteira, ele trocará. Agora, o que eu estou estimulando aos presidentes dos regionais a fazerem uma campanha de recadastramento por um prazo sem nenhuma taxa, sem nenhuma cobrança para o colega, de sorte a que eles possam efetivamente entregar a carteira num momento em grande amplitude, já que o modelo da carteira, porque tem chip, né, ela vai ter assinatura, certificação digital, ela tem todas umas circunstâncias muito melhores, e isso fazer deste momento uma grande festa de animação da profissão, de motivação, de busca de identidade com um colega com a profissão que abraçou. A profissão de administrador, acho que ela está precisando dessa renovação, né? De mostrar a sua importância para a sociedade e dentro de si mesma, crescer dentro de si mesma. Não tem a menor dúvida disso. Isso começa com o debate, com a discussão. Nós temos que sair de uma profissão que está sempre acostumada a discutir muito pouco para o confronto intelectual, para o conflito, para a divergência e para a busca da convergência na divergência. Sempre haverá ponto de encontro, sempre haverá pontos de convergência nas divergências. O que tu não pode ficar é deixar de nos manifestarmos sobre as coisas. Hoje mesmo eu soltei uma nota muito dura sobre esse absurdo dos planos de saúde. Os planos de saúde aumentaram 30%, 40% numa inflação de 3%, eles estão aumentando 40% até os valores dos planos de saúde e ninguém fala nada. Cadê a área de saúde que não fala isso? Nós de gestão estamos falando, estamos mandando isso para o ministro da Saúde, estamos mandando para o Gabinete Civil, para o presidente da República, para os líderes do partido. Cadê os partidos que não discutem isso? Partido de oposição, partido de governo, há um absoluto desconhecimento do cotidiano. Se discute as questões aí da roubalheira, que tem que discutir e botar todos na cadeia, porque ladrão bom é o ladrão que está na cadeia, né? Eu não tenho dúvida disso. Agora, aquilo que afeta o cotidiano do cidadão, o plano de pessoa, dias atrás o Globo estava dizendo, no jornal O Globo, que esses planos de saúde vão ficar só para a elite. Então, tá bem, o camarada não consegue vender mais, começa a aumentar o preço, as pessoas saem, isso
cada vez mais afeta o sistema de saúde público, que não se organiza, porque a roubalheira é ampla, geral e restrita na área de saúde também. Os investimentos cada vez Mais menores. do que a roubalheira é incompetência, porque a questão de gestão, questão de saúde também é uma questão de gestão, basicamente, de gerência, e aí você tem muito mais irracionalidade administrativa do que roubo. Quando junta o roubo com a irracionalidade administrativa, ninguém segura. Ninguém segura esse país por isso. Agora, nós estamos voltando uma nota dessa porque é preciso que a profissão discuta as questões. Não fique só legitimando os circunstantes, quaisquer que sejam eles, que estejam no poder. Nós não temos partido, não temos nenhum compromisso com coisa alguma. Cada cidadão é que tem, cada colega administrador que tem. Mas a entidade ela tem que se manifestar para formar uma sociedade, um país e mudar esse Estado, que efetivamente é um Estado que acachapa o cidadão e que corrói a vida do cotidiano de todos nós. Tá ótimo, Wagner. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui. Foi muito bom, uma discussão muito boa. E você, administrador, vamos fazer a sua carteira nova, vamos ficar em dia com a sua profissão e continuar a ter orgulho de assinar embaixo do seu nome o seu número de registro, o CRA a qual você pertence. Afinal, se é administração, é aqui no CRA-RJ. Até a próxima.